Olá, queridos filhos e filhas de Deus, paz seja convosco. Quem vos fala através desta transmissão é o pastor Johnny Feldman, pastor titular da IEQ Rio Bonito, na cidade de Joinville. Estou passando por aqui para mandar um grande abraço a todos, você que vai entrar nessa live agora, você que estará assistindo mais tarde, e aqueles que estarão acompanhando essa transmissão através do nosso canal no YouTube. Em função de estarmos fazendo uma pequena viagem e também em função de não haver transmissão do culto de hoje à noite lá na igreja, uma vez que a transmissão é feita pelo nosso celular, o culto sim será presencial, haverá culto presencial. Mas uma vez em que eu estou viajando e comigo está o celular onde eu faço a transmissão, eu estou deixando aqui uma palavra para aqueles que não estarão tendo a possibilidade de ir à igreja no culto de hoje à noite de forma presencial. E antes de qualquer coisa, o meu desejo nesse início do mês de julho, já passamos aí da metade do ano. O meu desejo é que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar sua família, que Deus possa abençoar a sua casa com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Estou aqui na cidade de Itajaí, a convite do pastor Ivan Tobes, que é membro do nosso conselho estadual aqui de Santa Catarina, conselho da nossa igreja quadrangular aqui no estado. E estamos tendo o prazer de estar ministrando nessa igreja conceituada, igreja onde já se passaram por aqui pastores de renome do ministério quadrangular. Então, para você que não terá a oportunidade de estar no culto hoje à noite, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Uma vez que nós temos como pastor a responsabilidade de trazer um alimento espiritual para as ovelhas do rebanho do Senhor, a qual Ele nos constituiu como pastores. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra muito importante que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E neste versículo há uma coisa muito importante relacionado à nossa vida cristã. Jesus disse assim, olha que coisa importante. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa! Que recomendação importante que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz ao coração no dia de hoje, através da sua palavra. Jesus fala que a nossa luz, ele não disse que a minha luz resplandeça, mas ele está falando aqui de uma coisa interessante, e eu quero que você entenda isso que ele está dizendo. Assim resplandeça a vossa luz. Que vossa luz é essa que Jesus está se referindo aqui no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus? Jesus está falando de um novo estilo de vida. Aquele estilo de vida que a Bíblia chama de nova criatura. Quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. E existem evidências, existem sinais de que uma pessoa de fato está vivendo uma nova vida. E uma dessas evidências é uma mudança de comportamento, mudanças de atitudes, padrões pecaminosos que ditavam o curso da nossa vida no passado, agora são deixados para trás. E a luz é uma coisa interessante. A luz, por menor que seja, ela brilha, ela resplandece nas mais densas trevas. Toda cidade, ou pelo menos quase toda cidade,
ou pelo menos as grandes cidades litorâneas, no passado elas tinham os chamados faróis, que eram torres relativamente altas, e lá em cima daquela torre havia um farol. E qual era o propósito desse farol? Naquela época, os aparelhos que ditavam, né, as navegações, as embarcações, não eram tão sofisticados como hoje, né? Radares, não tinham essas coisas. Então, o comandante do navio, a 2, 3, 5, 10 quilômetros de distância da costa, ele se guiava pela luz do farol. Ele sabia que estava próximo da costa porque ele conseguia avistar a luz que emanava daquele farol. Então Jesus ele nos chama a responsabilidade para uma coisa muito importante. Ele está dizendo assim: assim resplandeça a vossa luz. Veja que coisa, antes de conhecer a Cristo, as obras das trevas faziam parte da nossa vida. Você lembra como era a sua vida antes de você conhecer a Cristo? Como era o seu estilo de vida dentro de casa, na universidade, na escola, no trabalho, no convívio com os amigos e com os vizinhos, né? Muitas coisas que hoje nós entendemos que eram coisas erradas, que eram coisas que entristeciam a Deus, naquela época em que a gente vivia na ignorância das trevas e do pecado, nós nos guiávamos por aquelas coisas. Mas agora nós somos o quê? Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E quem está vivendo em novidade de vida, o que ele vai refletir? O que vai resplandecer através da vida dele? Vai resplandecer a natureza cristã, né? Por que nós somos chamados de cristãos? Você já parou para observar isso? Você é cristão? Eu estou vendo pessoas aqui participando da live. Deus abençoe você que está acompanhando agora, meio de surpresa, né? Mas por que somos chamados cristãos? Você já parou para analisar isso? Não apenas crentes, ou evangélicos, ou gospel, como muita gente hoje está usando essa palavra que está tão em moda. Na verdade, nós somos cristãos. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. É aquele que é parecido com Cristo. E o que nos torna parecidos com Cristo? É a nossa atitude, é o nosso comportamento. É quando a gente pauta a nossa vida por aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Só pode ser um discípulo de Jesus, só pode ser um discípulo autêntico de Jesus, aquele que está 100% comprometido em viver uma vida que agrada a Deus. Então, quem está vivendo em novidade de vida, ele reflete a natureza de Cristo. Dia desses eu estava lendo, amados, sobre um fato muito triste que aconteceu com um homem chamado Saul. A Bíblia Sagrada nos afirma que por causa da desobediência de Saul para com Deus, por causa de práticas erradas, de pecados que este homem, ele insistiu em trilhar o caminho do pecado. A Bíblia nos afirma que em função disso, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Deus se afastou dele. Porque o Espírito de Deus, amados, ele não contende com o ser humano a vida inteira. Deus vai dando uma chance, vai dando uma oportunidade. Deus vai falando através da palavra dele. Deus vai falando através do Espírito Santo. Deus vai falando através das mensagens que são pregadas na igreja. Deus fala através da nossa consciência, no íntimo do nosso ser. Mas quando Deus vai observando que a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer abandonar as obras das trevas e quer viver no pecado, o Espírito de Deus se afasta. Há quem pense assim, não, Deus estará comigo, não importa o que eu fizer.
Não, não é bem assim. A Bíblia diz assim, ó, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscarem, vocês vão encontrá-lo. Se vocês o deixarem, ele vos deixará. Então a presença e a bênção de Deus é condicionada à nossa vida, né? Deus é santo e o santo não habita com o profano, né? Então, quando Saul insistiu em trilhar o caminho da desobediência e do pecado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afastou dele. E você sabe qual foi a consequência disso? Diz a Bíblia, porque veja bem, o nosso corpo é uma casa espiritual. Se o Espírito de Deus não habitar no meu corpo e no seu, um outro espírito que não é o Espírito de Deus vai entrar na nossa vida. Lembra lá quando Jesus falou que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda buscando repouso em lugares desertos e não encontra. Mas depois de um tempo que ele sai, ele volta, né? Satanás anda ao redor buscando e bramando a quem possa tragar. Depois ele volta, e se ele encontra aquela casa vazia, o que é vazia? A gente de vez em quando vê aí prédios sendo invadidos, casas, né? E por que as pessoas invadem? Ah, não tinha ninguém morando, então eu invadi. O dono não cuidou e aí veio o invasor e tomou conta. Quando os demônios saem da nossa vida e que nos incitam a viver uma vida carnal, uma vida de pecado, quando esses demônios saem, imediatamente a gente precisa preencher o interior, o nosso interior, com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Então Jesus disse que quando o demônio sai, ele anda em lugares desertos e depois de um tempo ele volta. E se ele encontra aquela casa vazia, aquela pessoa vazia de Deus, sem compromisso com a vida cristã, sem compromisso de servir a Deus, diz a Bíblia Sagrada que aquele demônio traz mais 7 com ele e ocupam aquela casa. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. E quando o Espírito de Deus saiu de Saul, ele se tornou um homem terrível. Ele se tornou um homem vingativo, matou mais de 80 sacerdotes, oprimiu o povo, perseguiu Davi, tomou uma série de decisões erradas. Olha como as obras que emanaram da vida desse homem, as obras que esse homem praticava, ao invés de resplandecer o caráter de Deus na vida dele, resplandecia a natureza demoníaca. E qual foi o final da história de Saul? Saul acabou se suicidando, pegou a espada e se atirou, se lançou em cima dela e se suicidou. Então eu aprendo o seguinte, olha, quando Jesus diz aqui, ó, assim resplandeça a vossa luz. Ele não está dizendo a minha luz. É lógico que a vossa luz que ele está falando aqui é o quê? É o nosso comportamento, é o nosso estilo de vida que agora é pautado pelos ensinamentos de Cristo. Agora é pautado pela nova natureza, né? Agora nós nascemos de novo, nós somos cristãos. O vizinho precisa ver algo diferente na nossa vida. O patrão, colega de trabalho, aquele que chamava você para beber, aquele que te chamava para as noitadas, aquele que chamava ou aquela que chamava você para viver uma vida longe dos caminhos de Deus, essa pessoa precisa ver que você agora é diferente e eu também. Então a gente observa uma coisa interessante. Olha o que Jesus está dizendo. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. É muito fácil ser crente dentro da igreja, né? Dentro da igreja todo mundo é crente. Dentro da igreja todo mundo é santo. Você conhece gente assim? Dentro da igreja ele pula, chora, grita, fala línguas estranhas, profetiza, canta bonito, prega mensagens que às vezes levam até as lágrimas. Mas fora da igreja, aquela pessoa é um péssimo exemplo. Fora da igreja, aquela pessoa dá mau testemunho.
Então a gente precisa observar uma coisa. Guarde o que eu vou te falar para que a gente possa orar daqui a pouquinho. A maior mensagem que uma pessoa possa transmitir não é aquela pregada em cima do púlpito, não é aquela pregada diante das câmeras de TV, de um microfone, de uma emissora de rádio, ou quem sabe até mesmo diante de um aparelho de celular. Não. A maior mensagem que uma pessoa pode transmitir, ela transmite com a vida. Né? A vida, a conduta. Né? Ela vai externar, o que está do lado de fora dela vai mostrar, na verdade, o que está acontecendo dentro dela. Se dentro dessa pessoa existe luz, existe Jesus, existe o Espírito Santo, existe o compromisso com Deus e com a sua palavra, é isso que essa pessoa vai transmitir. Então, Jesus ele diz aqui no finalzinho do versículo, para que eu possa orar com você, hoje nesse culto de crescimento espiritual, né? O culto do crescimento espiritual, a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Então Jesus ele diz aqui, ó, que quando a nossa luz, a nossa mudança de vida, né, a nossa transformação que é operada por ação do Espírito Santo, quando ela é manifesta àqueles que estão ao nosso redor, acontecem duas coisas. Duas coisas importantes que eu quero que você guarde bem. Você que está nos acompanhando ao vivo, você que vai ver essa live depois, e você que vai assistir no YouTube. Duas coisas acontecem quando nós fazemos com que esta luz que está dentro de nós, essa mudança, essa transformação, seja percebida pelos outros, né? As pessoas veem, observam essa mudança. A Bíblia Sagrada diz que quando os homens observam essa mudança, eles além de ver que alguma coisa mudou, que alguma coisa aconteceu, eles fazem uma coisa interessante. Eles glorificam a Deus. O nome do Senhor é glorificado. E também acontece uma coisa importante. Aqueles que conviveram conosco no passado, aqueles que sabiam da nossa conduta, eles dizem assim, puxa vida, eu conheci essa pessoa, como ele mudou, como ela está diferente. Fulano era um beberrão, era uma pessoa violenta, era um adúltero, né? Vivia na prática da imoralidade, era caloteiro, não comprava e não pagava, era uma pessoa, enfim, entregue aí à devassidão e aos prazeres carnais, era uma pessoa orgulhosa. Essa pessoa mudou. Quem te viu e quem te vê. Aí a gente ouve falar daquela expressão, né? Fulano mudou da água para o vinho. Você lembra daqueles programas de televisão que tinha antigamente, que as mulheres iam nos programas, né, de auditório, e tinha lá o chamado Dia de Princesa. Lembra disso? Hã? Aí a pessoa chegava lá com o cabelo mal arrumado, sem uma maquiagem, sem as unhas feitas, às vezes faltando até os dentes. E aí essa pessoa passava, né, por um tratamento através da mão de especialistas, dentistas, né, personal styler. É esse, pastor Elisandro. Pastor Elisandro entende bem de moda, mas aqueles personagens, aquelas pessoas, né, que são consultores de moda, aí dá aquele banho de loja, né, faz lá o cabelo, bota uma maquiagem, conserta os dentes, né, faz a unha. Quando a pessoa sai ali, né, às vezes a pessoa que está passando pela transformação, nem mesmo ela viu, né, o processo sendo feito, mas quando ela para diante do espelho, ela fala, meu Deus, essa aí sou eu, como eu mudei. Como eu estou diferente, né? A própria autoestima da pessoa vai lá em cima, porque ela vê que alguma coisa mudou. Num certo sentido, quando
A luz que está em Cristo dentro de nós, essa luz que provoca a mudança de vida. Quando a gente permite que outros percebam essa transformação na nossa vida, também acontece algo semelhante. As pessoas falam assim, puxa vida, olha só que coisa maravilhosa que Deus fez na vida do fulano, da fulana. Eu também quero esse Deus, eu também quero esse Jesus que essa pessoa está servindo. Então eu quero que você reflita, mesmo à distância. Hoje à noite, só lembrando, hoje à noite tem culto, né? Haverá culto. A única questão é que, em função de não ter internet, né, lá na igreja, e as transmissões são feitas aqui pelo meu celular, então já estou me antecipando e trazendo a você uma palavra para que você tenha o seu alimento espiritual, para que você possa refletir através dessa transmissão e ouvir uma palavra de crescimento espiritual para a sua vida. Mas hoje tem culto. Se você que está nos acompanhando puder, vá no culto hoje na igreja. Nós temos hoje o culto do crescimento espiritual às 8 da noite. Tem culto hoje lá. Mas em função de eu não poder estar ali hoje e de não poder transmitir diretamente do culto lá hoje, eu estou trazendo uma palavra para você que não vai poder ir no culto hoje. Então você já está sendo alimentado pela palavra de Deus. Então que você guarde com muito carinho essa recomendação. Eu vou ler novamente esse versículo. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Escute o que Jesus disse para mim e para você. Assim resplandeça a vossa luz. Deixe transparecer a mudança que o Evangelho de Cristo operou na sua vida. Faça com que isso seja notório. Faça com que todos vejam isso, a começar pela sua família, seus amigos mais próximos, seus colegas, seus vizinhos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandecer lá dentro da igreja é muito fácil, né? Mas é diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só para concluir essa palavra, queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Que responsabilidade é essa, pastor Johnny? Nós temos a responsabilidade de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado ou blasfemado, o que acaba prejudicando a pregação do Evangelho. Você já pensou no peso da responsabilidade que está nos nossos ombros? Quantas pessoas não querem saber de Jesus? Quantas pessoas não querem saber de igreja por causa de escândalos e maus testemunhos? Ao invés da pessoa deixar brilhar a luz e fazer a diferença no meio desse mundo corrompido, no meio de uma geração maligna e perversa, ao invés dele resplandecer a luz, ele que se diz um cristão acaba resplandecendo obras de trevas. E você sabe o que isso proporciona? Isso faz com que o nome do Senhor seja blasfemado, né? Que as pessoas zombem de Deus, que as pessoas ridicularizem a igreja. Ah, crente é tudo igual, pastor é tudo igual. Aquela pessoa que está lá na igreja, eu não acredito em transformação, não creio nisso. Por quê? Porque a pessoa não vive aquilo que o Evangelho ensina. Então nós temos uma responsabilidade. Se dermos maus testemunhos, Deus vai nos cobrar, né? Tudo aquilo que a gente faz aqui nessa vida, queridos, está anotado no livro das obras, né? Lá no céu tem o livro da vida e o livro das obras. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes aqui uma pessoa faz uma coisa errada, fica impune, ou de repente ele pensa que ficou escondido e ninguém viu, mas Deus está vendo. E ai daquele que fizer alguém tropeçar por causa de um mau testemunho. Então a gente tem que atentar para isso, né? Nossa responsabilidade. É responsabilidade nossa, né? Qual é em que nós estamos
focados e centrados. A gente tem que observar essa palavra que Jesus está falando para que o nome do Senhor não seja blasfemado, mas sim glorificado. E a pregação do Evangelho possa atingir o maior número de pessoas. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha entendido a palavra do Senhor e que você possa aplicar esta palavra que Jesus disse há 2000 anos atrás, né? A gente precisa refletir o caráter de Cristo, né? A luz precisa brilhar. Se você está numa zona rural, numa área com pouca iluminação, né? Se vem alguém lá longe com o farol de uma bicicleta, um farol de um carro, ou um simples vagalume, você percebe que no meio das mais densas trevas tem uma luz brilhando. Não importa onde você está, se na cidade grande ou pequena, se no bairro de milhares e milhares de habitantes, ou se numa rua onde tem apenas 2, 3 casas. Você é luz. Eu sou luz. Agora eu não estou em Joinville, mas eu quero continuar sendo luz aqui em Itajaí enquanto eu estiver aqui. Amanhã já estou voltando para Joinville. Mas onde eu e você estivermos, nós precisamos entender uma coisa. Somos luz. E essa luz precisa brilhar. Jesus disse que uma luz não pode ser colocada debaixo da cama, né? Mas ela tem que ser colocada no local mais alto para iluminar a casa, né? Você já observou onde é que ficam as lâmpadas na nossa casa? Você está em casa agora? Olha para o teto. Com certeza tem uma lâmpada no teto. E por que ela está ali? É uma posição estratégica. Lá do alto ela ilumina tudo. Então, assim sou eu e você. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo através de obras que demonstrem para aqueles que estão próximos a nós que realmente Jesus transformou a nossa vida. Amém, queridos? Aí onde você está, feche os seus olhos que eu quero orar com você. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo traga ao nosso coração este compromisso de ser luz, de resplandecer, de brilhar. Aí na sua casa, faça essa luz brilhar. No seu trabalho, faça essa luz brilhar para aqueles que estão nas trevas da ignorância, do pecado, naqueles que estão desiludidos, naqueles que estão sem esperança. As pessoas estão mergulhadas em trevas. E quando uma pessoa fica mergulhado em trevas, ele fica confuso, ele fica desorientado, né? Quando a gente não enxerga bem onde a gente está andando, a gente pode pisar em falso, pode ter uma torção, pode quebrar um pé. Então, quando a pessoa está nas trevas, ele não tem um direcionamento para a vida. Ele não tem um foco. Então, você é essa luz que precisa brilhar. Faça isso através de um estilo de vida que agrade ao Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo especial, onde nós estamos aqui ministrando a Tua palavra. Quero abençoar aqueles que estão assistindo essa transmissão agora, aqueles que estarão assistindo depois, aqueles que estarão recebendo esta mensagem, Pai querido, no YouTube. Pai, que possamos ter este compromisso. Entendemos que ser um cristão dentro da igreja é uma tarefa muito fácil, mas o Senhor quer que esta luz resplandeça fora das 4 paredes, no nosso convívio social, no relacionamento com as pessoas que estão próximas a nós. Esta é a maior mensagem que possamos vir a pregar em algum momento. Então nós te pedimos, ajude-nos a andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, a viver de forma digna da nossa vocação. Que o teu nome seja glorificado através da nossa conduta, através do nosso estilo de vida, e que o Senhor possa ser glorificado através de nós. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando agora, abençoe, Pai querido, os teus filhos e filhas, e que possamos a cada dia tornarmos mais parecidos com o Senhor. Sabemos que não é uma missão fácil, porque somos pecadores, somos falhos,
mas o teu Espírito nos capacita para viver uma vida santa em tua presença. Obrigado, Pai, que possamos resplandecer esta luz para que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe Tuane. Oi, Tuane. Deus abençoe você. Tudo bem, querida? Deus abençoe nossa querida irmã Lenir Rosseto. Falei certo, querida? Espero que sim. E mais alguns que já passaram por aqui e que depois estarão assistindo essa live. Que Deus abençoe você. Quero lembrar que hoje, 8 da noite, tem culto de crescimento espiritual na nossa igreja. Rua Emílio Struck, 145, bairro Rio Bonito, na bela cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. Então, como lá na igreja, não temos ali a internet para transmitir, a não ser do meu celular, estou fazendo essa transmissão para que você possa ser abençoado através da ministração. Mas, você que pode, participe, tem culto hoje às 8 da noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que eu e você possamos assumir um compromisso com o Senhor. Vamos fazer brilhar a nossa luz. Que luz é essa, pastor? É a mudança de vida que reflete a natureza de Cristo em nós. Vamos fazer essa luz brilhar diante dos homens, assim como brilha, o farol que ilumina os navios em alto mar, para que eles possam ter um norte, a fim de que eles possam atracar no porto. Então a luz vai guiá-los. A luz que emana de nós vai guiar os perdidos até Cristo. Que eu e você possamos ter essa consciência e possamos proceder assim no dia a dia da nossa vida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e viva Cristo em nossos corações. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.